Fala, família do Arquivo da Rodada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Dil Gonçalves, historiador e apaixonado por futebol. Bom, família, como prometido, né, o Flamengo venceu aí o Cruz Azul por 2-1, dois golaços do Arrascaeta. Então, tem que trazer aí agora uma análise relacionada ao próximo adversário do Flamengo no Intercontinental, que é o Pirâmides, beleza? Já tem um vídeo aqui com os melhores momentos aí dos dois primeiros jogos do Pirâmides, né, contra o Auckland e contra o Al-Ahly, tá, família? Se quiser ver certinho, ver os gols, ver como foi, é só pegar e ir pro vídeo. Eu vou deixar ali no card, no final deste vídeo. Beleza, família? Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Beleza? Deixa o like, se inscreva, vai fortalecer demais. Bom, família, para iniciar, nada mais justo do que atualizar o chaveamento aí do Intercontinental, né? O Flamengo passou pelo Cruz Azul. Eu achei até que foi um jogo bem fora do nível que a gente está acostumado a ver o Flamengo jogar. Eu acho que a bola estava muito quente, por assim dizer, nos pés do Flamengo, né? Depois o Felipe Luiz deu ali uma entrevista na coletiva, né? Falando que a bola estava correndo demais, que a questão do gramado. Enfim, deve influenciar de fato, né? Já que poucas alterações no gramado já influencia, né? A calibragem da bola, né? O material que é feito, enfim. Tudo isso influencia na velocidade, na dinâmica do jogo. Mas o que importa é que conseguiu passar aí do Cruz Azul e agora vai enfrentar o Pirâmides amanhã. Eu tô gravando esse vídeo no dia 12, beleza? Vai enfrentar amanhã o Pirâmides e a gente vai ter que pegar e fazer um compilado geral aí para saber como está a performance do Pirâmides este ano, beleza? Então vamos iniciar aí, depois do chaveamento, falando dos títulos aí que o Pirâmides teve entre 2024 e 2025, tá? É importante ressaltar que o Pirâmides ele não foi campeão egípcio, tá? No seu acesso à Liga dos Campeões ali da África. Beleza, ele terminou a sua colocação em segundo colocado, conseguiu acesso ao à Liga dos Campeões, né? Terminou em segundo colocado no seu grupo, passou para as oitavas e foi progredindo. A mesma coisa que aconteceu com o Flamengo, tá? E foi campeão aí da Liga dos Campeões no meio do ano, beleza? E também teve aí o título aí da Copa da África, Ásia e do Pacífico, né? Que envolve a Ásia, a África e a Oceania, né? Os três continentes aí. Ele conseguiu levar esse título aí também, que é o equivalente ao que o Flamengo ganhou no dia 10 contra o Cruz Azul, que foi o Derby das Américas. Beleza, família? Então, eles estão com esses dois títulos aí em um ano, podemos dizer assim, né? Além disso, família, eu trouxe também como está a situação deles ali na Premier League do Egito. Isso, exatamente. O nome do campeonato egípcio é Premier League também, só que é Premier League do Egito, né? Então, como que tá a situação aí? Né? Eu achei bem interessante os nomes, os escudos dos clubes, então me deu até vontade de acompanhar aí o campeonato egípcio, porque eu achei bem legal, aí. Bem chamativo, podemos dizer assim. Tá? Cerâmica Cleópatra, né? Não conheço o clube, né? Mas está com 29 pontos aí, 12 gols de saldo, primeiro colocado. E o Pirâmides é o segundo colocado, né? Com 27 pontos, mas está com um jogo a menos, assim como o Al-Ahly e o Zamalek ali. É, outra questão que é uma curiosidade bem legal é que o Pirâmides tem dois escudos, tá? Tem esse com as pirâmides ali, redondinho, e tem um que é uma esfinge, que é muito louco, inclusive, o escudo, bem bacana mesmo, bem diferente e é bem legal. Deem uma olhada depois, né? Então, o Pirâmides aí, segundo colocado, 8 vitórias, 3 empates, uma derrota, 21 gols marcados e 8 gols sofridos, né? Com um saldo de 13 e com um jogo a menos. Provavelmente vai assumir a liderança aí do campeão da Premier League do Egito. Tá? O Al-Ahly ali, 23 pontos, 12 jogos também, que o Al-Ahly atualmente é o clube mais forte do Egito, tá? Ele é considerado, né, o clube mais forte do Egito. 6 vitórias, 5 empates, né? O que está pesando bastante aí pro Al-Ahly é a quantidade de empates, né? Uma derrota, 20 gols marcados e 13 sofridos, com 7 de salto, né? A gente vê que o principal problema do Al-Ahly essa temporada está sendo a defesa, né? E o Pirâmides tem um esquema defensivo ali que é bem interessante, né? Você sofreu 8 gols aí em 12 partidas, não é tanto assim, né? Forte, que nem aqui o Cleópatra, que só sofreu 5, por exemplo, né? Em 13 partidas já é uma média ali de meio gol por jogo sofrido, né? Até um pouquinho menos. Então é bem interessante, tá? E tem os Zamalek aí, só trouxe só os 4 primeiros, porque já dá um trabalho fenomenal aí montar uma tabela de classificação
de outra liga. Beleza, família? Mas tá aqui os 4 primeiros colocados, a diferença não é tão grande assim, tá? Mas o Pirâmides está voando lá no Egito. Beleza? Além disso, família, a gente tem também a fase de grupos aí da Liga dos Campeões da África, tá? Então, o Pirâmides também está em segundo colocado, também está voando na Liga dos Campeões aí da África, tá? Com esse Berkane aí em primeiro, né? Por saldo de gols, tá? Marcou mais gol, por ter feito mais gols na realidade, né? Fez 5 gols, sofreu só um, tem 4 de saldo. E o Pirâmides aí marcou 4 gols e não sofreu nenhum, tá? Ambos têm 6 pontos aí no grupo em que o Pirâmides está. Eu coloquei o Rivers e o United e o Powers Dynamos aí para complementar a chave, né? Então provavelmente aí os dois jogou contra esses dois e esses dois que estão em último perderam os 2 jogos. Beleza? Então, o Pirâmides em si, se a gente levar em consideração a temporada, tá voando, né? Desde o início de 2025 aí, da temporada em agosto, desculpa, da temporada em agosto, né, que é 25, 26, inicia em agosto, termina em maio. Tá voando, tá? O Pirâmides, né? Não tem do que reclamar o torcedor aí do Pirâmides em relação ao desempenho do clube, tá, família? Então, tá fazendo um excelente trabalho aí. Mas o porquê tudo isso, né? A gente tem um elenco muito forte no Pirâmides, querendo ou não, né? Do elenco do Pirâmides, 10 são titulares em seleções, né? Tem o time aí que é do Marrocos, tem do Egito, tem do Congo, Democrática do Congo. Ambas as 3 estão classificadas para a Copa do Mundo. Eu não lembro se o Burkina Faso está na Copa do Mundo, mas o Burkina Faso seria aí outra seleção. Querendo ou não, seleção é seleção, né? São os melhores ali do país, na visão do treinador, né? Então, não deixa de ser um bom jogador, querendo ou não. Beleza, família? Então, o elenco em si do Pirâmides não é fraco, tá? É um elenco forte, né? A gente sabe que o Marrocos, são uns 3 ou 4 jogadores do Pirâmides jogam no Marrocos, né? Na seleção do Marrocos. Então, são titulares lá. Então, é preocupante, querendo ou não, aí pro torcedor flamenguista, porque é uma seleção muito forte, é uma seleção muito consolidada. Quarta colocada na última Copa do Mundo. Então tem todo esse peso. E o Pirâmides está voando, né? Tá vindo numa boa fase aí desde o início da temporada, tá bom? O que não quer dizer nada também, porque o Flamengo tá voando desde o início de 2025, né? Poucas derrotas, poucos gols sofridos aí durante a temporada, muito pouco mesmo, muito gol feito, que é impressionante, né? Então, são duas equipes, né? 2 clubes que merecem estar onde estão. Beleza, família? Vamos continuar? Tá gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscreve, vai ajudar demais. O canal é novo, né? Tem 3, 4 meses só de canal. Então, dá essa força pra nós, beleza? Em relação aos números da temporada do Pirâmides, aí, família, a gente tem 23 partidas feitas até o momento, né? A gente não, né? O Pirâmides, com 15 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. São números impressionantes, certo, família? Não dá para pegar e falar, é um clube inferior, tecnicamente é inferior. Pode até ser, mas os números não mentem, beleza? É uma temporada que está sendo muito gloriosa aí por Pirâmides, certo? 15 vitórias, né? 4 derrotas só, 3 empates, 40 gols marcados e grande parte desses gols aí é o Mayele, que é esse daqui, ó. Tá aqui, eu deixei ele aqui, tá? Porque, cara, é um bom centroavante ali. Ele tava reagindo, eu não conhecia ele quando eu tava reagindo aos gols do outro vídeo ali, como joga o Pirâmides, que vai estar aí. Vai aparecer para vocês depois que terminar esse vídeo, né? E o cara é um 9 bem matador, podemos dizer assim, né? Tem um estilo ali, ele às vezes nem olha pro gol para chutar, então o cara é bom, né? Tem o Zico aqui, né, que todo mundo tá falando, né? O Zico aí do, do Egito. Tem aqui, tem o Chibi, lateral direito, pô, joga pra caramba, faz gol. Tem esse Everton, né? É o brasileiro que joga lá, é a contratação mais cara, inclusive, do clube, do Pirâmides. É o brasileiro que joga, é o centroavante que joga lá. É ponta, se eu não me engano, tá? 40 gols marcados, 23 gols sofridos. E grande parte desses gols sofridos aqui, família, eu tenho que ser bem realista, tá? É muito por causa do sub-20 do Pirâmides, porque praticamente um terço desses gols foi o que o sub-20 sofreu no último jogo, tá? Que a gente já vai conversar sobre isso. E saldo aí de 17 gols, né? Então, é uma equipe bem sólida, faz bastante gol, tem uma boa defesa. Então, era para estar um saldo ali de 23, mais ou menos. Então, não é uma equipe para ser subestimado. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora nos últimos confrontos que eles fizeram, né?
Dia 29, Power Dynamo. O Flamengo estava jogando lá contra o Palmeiras na final da Libertadores. E eles estavam enfrentando o Power Dynamo. Se eu não me engano, venceram por 2-0. Se eu não me engano, não lembro direito. O Ismailia Electricity, né? Pirâmides venceu por 2-1. Petrojet, esse daqui deve ser do petróleo, né? Empatou em 2-2. Foi no dia 6. E depois o time titular do Pirâmides não jogou mais, tá? Teve um jogo aqui no dia 9, né? Um dia antes ali do jogo contra do Flamengo, né? Contra o Cruz Azul, contra o National Bank. E o Pirâmides perdeu de 6-1, mas era o time sub-20, tá, família? Então, os titulares não jogaram, né? Alguns reservas ali estavam também, mas a nata mesmo, assim, do Pirâmides não tava, não entrou em campo, tá? Então, tem um fator muito importante nisso, que é o quê? O Pirâmides, o time titular do Pirâmides, não joga desde o dia 6, então tá bem descansado. Hoje é dia 12, 6 dias de descanso, vai jogar só amanhã, né? Só treinou ali. O Pirâmides, ele chegou na noite que o Flamengo venceu o Cruz Azul, então foi no dia 10, chegou à noite, no dia 10, né? Um pouquinho após ali o término do jogo do Flamengo, né? Da vitória do Flamengo contra o Cruz Azul, e tem treinado aí desde então, tá? Então, tem uma vantagem a mais aí do Pirâmides, que é não ter jogado ali. Era um jogo pela Copa, tá? É a Copa egípcia, se não me engano. Vai ter jogo de volta, mas eu acho muito difícil que o Pirâmides reverta essa situação. Então, praticamente, ele abdicou da Copa do Egito aí pra jogar o Intercontinental. Basicamente isso. É o que eu entendo na minha visão, tá, família? É a minha perspectiva. Né? Pode reverter? Pode, mas 5 gols de diferença é muita coisa. Beleza? Então o time tá descansado, é um time forte, né? Tá trazendo aí. Tem um elenco que faz parte de seleções, Marrocos, Egito, a República Democrática ali do Congo, que também tá que nem tá na Copa do Mundo. Então, não é um time a ser subestimado, beleza? No entanto, família, né? Os números impressionam, né? Muito mais do que o Cruz Azul, muito mais do que o Cruz Azul, sem sombra de dúvidas. No entanto, tem um dado aqui que dá pra gente pegar e acalmar aí o coração rubro-negro, tá? Que é o quê? Né? Eu trouxe aqui o ranking de ligas no mundo, tá? A Opta, que é responsável por esse levantamento. Eu não gostei muito porque eles colocaram a Championship ali, que é a segunda divisão inglesa, né? A segunda divisão da Premier League ali, na frente do Campeonato Brasileiro, né? O que achei uma falta de respeito, mas tudo bem. É, e o Brasileirão aqui, o Série A, né? Tá em nono colocado, é isso? 2, 4, 6, 8, 9. Em nono colocado, tá? Entre as melhores ligas do mundo aí. E a Liga Egípcia, né? Não aparece aqui, tá? Eu tentei buscar por fora para ver se eu achava algum número, algum dado, e não achei nada, tá? Então, sei lá, deve estar ali um ranking de 50º, 60º, talvez. Não dá para saber porque eu não achei. Eu sei que é uma das melhores ligas da África, tá? Que tem isso no Transfer Market, mas mundialmente assim não tem um dado que coloque eles à frente aí, né? Ou dessas 30, né? Que aqui tem 30 ligas, né? Tem liga japonesa, tem a liga dos Estados Unidos, né? Que nem deveria estar aqui porque eles nem futebol, eles chamam de soccer, né? Tem a liga argentina, croata, polonesa, Série B da Itália, Turquia, Liga da Turquia, da Suécia, enfim. Bom, família, o que eu precisava trazer para vocês era exatamente isso, tá bom? Era importante a gente analisar, ver como o Pirâmides tem performado, como eles têm jogado, como eles têm se saído, tanto na Liga ali do Egito, como também na Liga dos Campeões, quantidade de gols, toda essa análise, para a gente saber o que o Flamengo vai enfrentar amanhã, né, no jogo às 14 horas. Né, e vai ter várias transmissões aí. Vai ter transmissão ali da Casa TV, da GE, né, da Globo, Sport TV. Então, a partir de meio-dia, eu acredito que já vão estar fazendo ali um pré-jogo bem bacana. Beleza, família? Tenham todos um ótimo final de semana. Vai ter ainda os jogos de volta da Copa do Brasil que estão pegando fogo. Me pegou legal. Né? Não imaginava o Corinthians e o Vasco vencendo, e os dois venceram. Então, vai valer a pena demais. Beleza, família? Ótimo final de semana, bom descanso. Aproveitem bastante e até a próxima.